Oi, pessoal! Boa tarde, não, ainda bom dia. Eu olhei aqui no relógio porque eu sei que entrei tão atrasada para essa nossa live de hoje. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu aqui no Instagram, que a gente não estava conseguindo fazer a conexão para entrar no nosso horário certinho, mas estamos aqui, né? Demorou, mas deu certo. E hoje eu quero dar continuidade no nosso assunto de ontem sobre ancestralidade e sobre os emaranhamentos que nós podemos viver na nossa vida vindo da nossa ancestralidade. Então convido vocês a ficarem comigo. Hoje nosso papo vai ser mais curto, né? Vão ser 20 minutos de conversa, justamente porque nós vamos sempre das 11h30 ao meio-dia e hoje tivemos esse atraso. Então ontem nós falamos sobre repetição e falamos sobre identificação. E hoje eu quero trazer para vocês algumas dinâmicas que são pouco faladas, mas que também acontecem dentro do nosso processo e que podem nos impedir de seguir a vida, né? Nos impedir de seguir adiante dentro dos nossos projetos, dentro dos nossos processos, dentro de ter uma relação saudável, etc. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é sobre a dinâmica de dupla transferência. Nós temos uma live recente onde eu falei sobre as dinâmicas de transferência, mas eu quero falar sobre a dinâmica de dupla transferência. O que é que acontece numa dinâmica de dupla transferência que pode me impactar sem eu nem perceber? Oi, Ana, seja bem-vinda. O que pode me impactar? A dinâmica de dupla transferência é quando eu transfiro para minha vida sujeito e objeto de uma relação de outra geração, acontecido em outra instância, algo que não aconteceu comigo. Dizendo de uma forma simples, é como se eu comprasse a briga de outra pessoa. Só que esse comprar a briga de outra pessoa, eu compro essa briga, mas eu não vou brigar com o objeto da briga. Eu vou brigar, eu também transfiro o objeto para outra, para um terceiro elemento. Então, vamos trazer isso de uma forma mais simples, né? Imagina que a minha mãe, Mauro amado, um beijo querido. Imagina que a minha mãe teve um problema com o meu pai, né? Eu vou sentir as dores da minha mãe, então transferir para mim a dor da minha mãe. Se eu transferisse, né, se eu brigasse com o meu pai, eu estaria fazendo essa dinâmica de transferência. Agora, a dupla transferência é quando eu pego o meu pai e transfiro esse pai para um outro homem, que pode ser meu marido, meu chefe, meu líder, um amigo, namorado, um irmão. É uma transferência. Então, ao invés de eu direcionar aquela dor da minha mãe para o meu pai, eu vivo aquele conflito com outros homens. Então, é uma transferência dupla de sujeito e de objeto. Essa dupla transferência também pode acontecer em dinâmicas profissionais, por exemplo. Às vezes eu tenho uma história tão enraizada no meu sistema de um prejuízo causado, vamos imaginar, por alguém de uma nacionalidade específica ou de uma região específica. Imagina que meu avô foi prejudicado por alguém do Rio Grande do Sul. Vamos imaginar só para vocês entenderem. Eu hoje tenho um negócio e no meu negócio eu não contrato ninguém do Rio Grande do Sul, porque eu entendo que não são pessoas honestas. Eu já tive alguma relação com pessoas do Rio Grande do Sul, amorosa, profissional, de amizade? Não. Mas eu sinto na minha alma, eu tenho um registro de que aquelas pessoas não são de confiança, porque no meu passado, o meu avô foi prejudicado por uma pessoa dessa região. Entenderam como funciona? É aquele tipo de implicância que a gente já nasce com ela sem saber por quê. Antigamente, nas cidades pequenas, a gente via muito esses processos, né? As pessoas tinham uma rixa familiar
ou com aquele tipo de gente, ou de gente de uma região específica, ou de uma família específica, e não se sabia nem por quê. Era uma dinâmica de dupla transferência. Então, esses processos onde a gente vai transferindo e a gente não sabe nem por que a gente tem aquele sentimento, você precisa investigar se ali não acontece uma dinâmica de dupla transferência. Porque essas dinâmicas, deixa eu desligar aqui o som do meu computador, porque alguém está me mandando mensagem e toda hora aparece aqui. Imagina, por exemplo, se eu estou vivendo uma situação profissional e eu vou contratar alguém. Nesse lugar de contratar alguém, eu posso inconscientemente emitir julgamentos com pessoas dessa região. Como eu estava dizendo, cidades pequenas a gente costumava ver muito essas rixas de família, né? Você recebia aquela herança meio Romeu e Julieta sem saber nem por quê. Ai, mas por que eu não posso ser amigo do filho do fulano de tal? Por que eu não posso ser amigo de alguém daquela família? Porque existia isso, que você recebia do seu sistema quase como uma regra a ser cumprida, sem saber por quê. E isso, se você pega isso e traz para o inconsciente, você entende o que a gente diz sobre as duplas transferências, né? Eu já nasço num sistema que me dá uma ordenação, né? Uma norma, né? Que tem uma norma, me dá uma diretriz de que eu não posso conviver, que eu não posso gostar daquele tipo de pessoa, sem nada ter acontecido diretamente comigo. O Bert Hellinger fala sobre isso, se eu não estou enganada, é no Reconhecimento das Ordens do Amor. Ele fala sobre esse herdar essas dores, né? Sobre herdar esses conflitos. As pessoas que estão guerreando hoje não tem nada a ver com elas, né? A briga começou lá atrás e a pessoa já nasce na briga. Ela já nasce no conflito, sem nem saber o fio dessa meada. Cada um tem uma versão, né? E nós estamos vivendo isso hoje, aliás, né? Nem precisamos ir muito longe. Nós estamos vendo aí mais uma intifada, mais um problema de Israel e Palestina, onde cada um tem seu próprio argumento. E se você observar, esse conflito Israel-Palestina é um conflito absolutamente sistêmico. É um filho que em determinado momento foi excluído. E essa exclusão causou uma dor, com uma promessa de uma compensação que vem até hoje causando um monte de mortes. A guerra Israel e Palestina, ela é absolutamente uma dinâmica sistêmica. Nas aulas a gente até falou muito a fundo sobre isso, chegamos até a observar as dinâmicas em profundidade, né, com as nossas cartas terapêuticas, através dos bonecos, nós fizemos esses movimentos para olhar para essa dinâmica, né, para entender como é que esse conflito pode e tem uma raiz sistêmica. Porque tudo, gente, é sistêmico. Nós fazemos parte de um sistema, aliás, de vários sistemas, né? Nós aqui, eu falando e vocês na minha audiência, nós fazemos um movimento e criamos um sistema das pessoas que fazem parte dessa live que está acontecendo agora. O Giovanni estava lá presente, né, Giovanni? Desse movimento da guerra de Israel. Foi extremamente rico para o nosso aprendizado entender as dinâmicas sistêmicas que estavam por trás do conflito. E quanto isso traz de aprendizado? O meu convite para vocês, gente, sempre é: vamos olhar para a vida de uma forma sistêmica. Eu não estou aqui para desenvolver ou trazer para vocês comprarem uma doutrina. Não, é um olhar, um pensamento, uma forma de pensar sistêmica, entendendo que cada um de nós
faz parte de uma história maior. E que essa história maior, que já acontece desde muito antes de mim, reverbera na minha alma de alguma forma. E quando reverbera na minha alma, isso expande para fora da minha alma. Então nós temos aí essa dinâmica, dentro das dinâmicas que podem nos interferir na nossa vida, né, a partir da ancestralidade, nós temos essa dinâmica de dupla transferência. A gente tem outras dinâmicas, né, que eu já trouxe em outras lives para vocês, mas eu quero falar também de uma dinâmica muito ligada a um processo de expiação, que nos conecta ao não merecimento. Por exemplo, eu vou contar 2 histórias de atendimento que eu fiz e que trouxeram isso reverberado no campo. Uma ligada a finanças e uma ligada a relacionamento, tá? Na primeira, eu não vou aprofundar em respeito a esse campo, mas eu vou contar para vocês entenderem o máximo que eu puder. Uma das dinâmicas que eu atendi era uma pessoa com profundos problemas financeiros, chegou a ter um grande patrimônio, mas perdeu esse patrimônio e fez muitos movimentos assim de ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar e perder. E aí, quando nós fomos trabalhar, quem está acostumado comigo sabe que eu sempre peço um desenho de representação, né, do sistema como uma pessoa o enxerga. E essa pessoa tinha colocado um elemento lá que ela me disse, eu coloquei esse elemento e não tenho a menor ideia do que quer dizer, mas eu senti de colocar. E aí nós fomos trabalhar esse campo. E esse campo remetia à ancestralidade, mas uma ancestralidade que não se conectava diretamente à minha cliente. Qual é a história? Ela é uma descendente de imigrantes e nesse processo de imigração, uma pessoa ficou para trás. Uma pessoa foi deixada para trás, que era o primeiro marido da ancestral dela. E esse homem ficou para trás, perdeu o contato com os filhos que já tinha, né? E ela nunca mais voltou. Nessa viagem, ela acabou conhecendo uma pessoa que viria a ser o avô da minha cliente. E aí, gente, nós temos um lugar, um lugar na nossa alma de entendimento que eu existo porque aquela relação que acontecia lá atrás deixou de existir. Então eu descendo de algo que veio depois, mas que veio causando dor a quem ficou lá atrás. Então é como se eu falasse assim, eu só ganhei isso porque o outro perdeu. Porque essa minha cliente, da forma dela ser filha desse pai e dessa mãe, ela só existe porque aquela avó abandonou esse primeiro marido para se casar com o avô dela. Se não houvesse esse abandono, ela não existiria da forma que ela é. E aí vem um olhar de que eu nasci à custa de uma grande dor. E não era só a dor desse homem que ficou. E essa exclusão, né, que ele praticamente parou de existir para esse sistema. Eram os filhos que existiam e também foram privados desse convívio com o pai. Então existiam dores profundas nessa ancestralidade. E quando eu entendo que a minha vida custou caro para alguém, e tem outras dinâmicas, né, também desse eu nasci à custa de uma grande dor. Essa não é a única, era só o caso específico dessa cliente. Significa que todas as pessoas que têm problema financeiro estão ligadas a isso? Não. Significa que todas as pessoas que têm essa dinâmica na ancestralidade vão ter problemas financeiros? Não. Era o caso específico. E isso é algo dentro do sistema que a gente tem que falar e reforçar. Não existe uma fórmula. Eu não posso pegar um caso e aplicar em tudo. Às vezes as pessoas vão comprar as nossas cartas terapêuticas e falam para mim assim, nossa, mas você não escreveu atrás o que a gente tem que fazer? Não escrevi. Porque cada caso é um caso.
Então você tem que ter o entendimento daquela história, a percepção sistêmica, o aprendizado para você poder utilizar essa ferramenta. Como tudo na vida, gente, nós precisamos estudar. Tudo aquilo que eu quero saber executar, eu tenho que aprender em algum lugar, né? Não existe fórmula mágica. E cada vez mais nós temos visto problemas terapêuticos sérios, não só vindo de terapeutas sistêmicos, mas de psicólogos, médicos, profissionais de um monte de áreas. Nós temos visto problemas seríssimos justamente por causa disso, porque o povo quer uma fórmula prontíssima. Oi, Rê, seja bem-vinda. Que honra tê-la aqui na minha live. Você tá sempre tão ocupada, né? Seja bem-vinda. Então, gente, esse era um caso dessa cliente, dessa dinâmica dentro desse processo de escassez, de perda, de ganhos e perdas. Inconscientemente, tinha uma dor de que eu não mereço ser próspera, feliz, ter sucesso, porque eu nasci à custa de uma grande dor. A palavra não é eu causei. Eu tenho isso registrado. E é uma dor de uma alma, né? Não é uma dor no racional. É algo que vem lá do fundo. Exatamente, Thaís. Exatamente. Eu vou fazer uma live falando sobre isso. Que eu quero fazer um paralelo com outras situações. A Thaís está aqui falando, profissionais que bagunçam a vida dos clientes e muitas vezes sujam a nossa profissão. Sim, mas você sabe o que acontece, Thaís, que eu tenho observado muito? Muitas dessas pessoas que têm falado coisas inacreditáveis, né? Esses dias eu vi um trechinho que pegaram, assim, um trechinho desse tamanhozinho, que pegaram de um vídeo desse tamanho, onde perguntaram para o Bert sobre autoconstelação. E aí ele ensina um exercício. Ele não ensina uma autoconstelação. Ele ensina um exercício desse tamanhozinho assim. E lá no final desse vídeo, que é desse tamanho, ele fala sobre fazer um movimento, sobre fazer uma constelação para você mesmo, eu não faria. Entretanto, pegaram esse pedacinho desse vídeo e estão usando como verdade absoluta. Isso a gente vê em todas as áreas, né? A pessoa pega um trecho de qualquer coisa e pega isso e leva para a vida. Sabe que o próprio Bert Hellinger dizia, e é uma frase que eu uso no começo de todas as minhas turmas, quem é meu aluno sabe disso, ele dizia, não se prendam às minhas palavras. Porque cada campo é um campo. Cada lugar que a gente acessa naquele campo tem um porquê específico. Então nós não tem como você pegar um script de atendimento, não na nossa área, não dentro desse olhar sistêmico. Sabe por quê, gente? Mesmo eu tendo um irmão, vou dar um exemplo para vocês da minha própria história. Eu tenho um irmão 8 anos mais novo do que eu. Nós tivemos pais absolutamente diferentes. Eu nasci no começo do casamento dos meus pais, eles tinham acabado de se casar. Eram jovens, estavam começando a vida. Quando meu irmão nasceu, eles já tinham um casamento em absoluto conflito. Eram diversas situações diferentes, financeira, de saúde, da própria saúde emocional da relação, do lugar onde cada um estava no seu entendimento de vida. Então isso impacta o filho, né? Eu imagino uma pessoa que tem 4 irmãos. Cada irmão tem um pai e uma mãe diferente. Eu gosto de dizer que cada vez que nasce um filho, nasce um pai e uma mãe. E nós precisamos, inclusive, ter esse entendimento, né? De que cada vez que nasce um filho, nasce um pai e uma mãe. Porque eles também não têm uma receita de bolo de como cuidar desse filho. Eu vou aprender a ser mãe, vou aprender a ser pai nesse nascimento. Então, nós podemos pegar leve com os nossos pais que não fizeram tudo aquilo que a gente esperava que eles fizessem, né? Nós podemos ser mais leves, nós podemos ser mais amorosos, nós podemos ser mais saudáveis nessa relação se nós entendermos que é um aprendizado para ambos os lados, né? O pai aprende, a mãe aprende e o filho aprende. Aprendem a construir essa relação.
aprendem dentro desse trio, né? Dentro dessa dinâmica. É algo que nós, no lugar terapêutico e dentro de uma jornada de autoconhecimento, precisamos colocar, assim, vestir. Eu costumo dizer que não tem que ser a carapuça, não. Tem que ser um macacão de neoprene, assim, que cole no nosso corpo, entendendo que eu preciso mudar a minha forma de olhar. O outro eu não vou conseguir mudar. Eu preciso ter esse conhecimento enraizado dentro de mim para eu conseguir ter uma vida saudável. Porque se eu fico nesse lugar de demanda, sempre reclamando, quanto mais eu reclamo, menos eu tenho. Porque eu paro no tempo. A reclamação para no tempo. Né? Se eu fico ali reclamando, eu vou trazendo uma carga, um peso, eu vou revivendo dores que não são necessárias mais de viver. Aconteceu, o que eu posso fazer com o que aconteceu? Porque agora é comigo, agora eu sou adulto. E só vai para a vida quem é adulto. Eu acho que ainda dá tempo de eu contar um pouquinho dessa história da cliente que eu falei do que tinha os problemas de relacionamento, né? Desse caso da ancestralidade. Existiu uma primeira mulher em uma relação e essa primeira mulher morreu. Lá nos bisavós da cliente, que veio queixando que ela e as irmãs não tinham não tinham sucesso nos relacionamentos, o relacionamento dos pais também não era bom, não tinha uma mulher nesse sistema que tinha uma relação saudável e na geração dela ninguém tinha ficado nos casamentos e nas relações. E aí, quando nós fomos observando, ela trouxe um desenho onde todo o campo dela estava olhando para trás. As gerações estavam na ordem certa, mas todos olhando para trás, para essa linha dos bisavós. E aí eu perguntei o que tinha acontecido nessa geração. E ela me trouxe essa história, que a primeira mulher do bisavô dela tinha morrido. Morreu de uma forma drástica, assim, né, trágica, e o avô se casou novamente. E o que aconteceu? Começou a chamar essa segunda mulher do nome da primeira. Então, nesse lugar, aconteceram duas exclusões. Da mulher que morreu, que foi apagada da história, e da mulher que se tornou a segunda mulher, porque não pôde usar nem o próprio nome. Teve que assumir o nome da primeira esposa. E aí, dessa descendência, em todas as gerações, várias mulheres tinham esse nome dessa primeira mulher que tinha morrido. Isso é um movimento sistêmico tão forte, é como se o sistema estivesse gritando para alguém olhar para essa história. Para essa história que excluiu dois indivíduos, matou dois coelhos numa tacada só, né? Excluiu duas pessoas, tirou de duas pessoas o direito à vida. Uma, porque a morte apagou a história dela, a existência, né? E a outra, porque na própria existência foi privada de usar até sua própria identidade. Teve que assumir literalmente o lugar de outra pessoa. Essa história de assumir o lugar do outro é uma coisa de muito impacto. Os pais têm às vezes a mania, tem uma geração, aí estão esperando um filho de nome X. Aquela criança não consegue nascer por alguma razão, a próxima que vem eles dão o mesmo nome. E isso provoca uma privação nessa existência. Eu tiro um lugar daquele que existiu e substituo aquele que nasceu. E aquele que nasceu fica numa responsabilidade de viver por dois, sabe? É dinâmicas que eu já vi várias vezes nos campos. Inclusive, já vi um caso muito próximo que a pessoa conseguiu na justiça mudar o próprio nome, porque era algo pesado para ela, sabe? Então, nós temos muitas dinâmicas que a gente tem das nossas experiências de atendimento que eu vou trazendo para vocês aqui ao longo da nossa jornada junto dessas lives. Amanhã a gente tem live 11h30, eu espero conseguir entrar. Hoje o Instagram me travou um pouquinho para eu conseguir entrar. Amanhã estou aqui às 11h30 para falar com vocês e amanhã nós vamos falar como eu posso estar presa em processos do meu sistema
e eles estão me impedindo de realizar meu objetivo. Espero conseguir falar sobre isso na live de amanhã, de meia horinha. Então, se você está aí empacado num objetivo, precisa chegar nele e não sabe por que não está dando certo, vem assistir essa live que com certeza vai ser contribuição para você. Um beijo, sejam todos felizes, fiquem sempre com Deus. Tchau, gente. Obrigada, viu?